Bem, amigos, meu nome é Douglas Gomes e este é o canal Brasileiro de Aço e hoje nós vamos apresentar soluções. Sim, criticar é fácil, todo mundo critica, todo mundo sabe falar mal. O que você mais vai ver no YouTube são pessoas criticando, falando mal, falando que precisa mudar, que precisa melhorar, mas assim, soluções mesmo que é bom, são poucos que apresentam. Por isso nós vamos fazer um exercício de raciocínio e eu convido você a participar desse exercício comigo. Como resolver os problemas do Brasil? O que eu faria se eu fosse presidente por 4 anos? Então já deixa o like aí e vem comigo nessa viagem maluca, mas que vai fazer sentido para você entender exatamente como a gente pode resolver sim essa nação cheia de problemas. O que eu faria se eu fosse presidente por 4 anos? Bom, eu citei aqui 5 passos e cada um desses passos, claro, ele emprega uma gama de serviços, uma gama de prerrogativas que sem dúvida nenhuma demanda tempo, mas eu acredito que 4 anos seria tempo de sobra. Ah, sim, seria. Seria tempo de sobra para me usar a minha caneta BIC, né, como chefe de Estado e chefe de governo. Uma vez que, sendo presidente do Brasil, você é chefe tanto de Estado quanto de governo. E muita gente confunde isso, né? Chefe de governo, chefe de Estado, o que é isso? Bom, o governo muda a cada 4 anos, já Estado não. Por exemplo, quando eu digo que a Anvisa é um órgão de Estado, significa que mesmo a cada 4 anos com mudança de governos, os funcionários que estão lá, os diretores da Anvisa, eles continuam, tá? Então, governo é uma coisa, Estado é outra. Mas, como presidente, eu estaria à frente do Estado e do governo. Seria chefe de Estado e chefe de governo. E eu teria inúmeras prerrogativas. Então, tudo que eu vou mostrar aqui é possível fazer, sim. Se você duvida, eu recomendo que você leia um pouco da Constituição da nossa nação, para que você entenda que é possível. Primeiro, eu vou usar a analogia da casa. Primeiro, quando a gente vai arrumar uma casa, quando você vai arrumar a sua casa, a gente faz aquela bagunça básica para tirar as coisas do lugar, limpar a sujeira e lavar o recinto, certo? Então você tira as coisas do lugar, troca de lugar, varre ali atrás ali da cama, varre atrás do guarda-roupa, varre atrás ali do seu armário, você dá uma batida ali no colchão, você vira coisas do avesso, você põe as cadeiras para cima e é assim, você vai gerar um rebuliço, vai gerar um certo desconforto, a poeira vai incomodar um pouquinho, vai fazer alguns gritarem, mas infelizmente é preciso arrumar. Quando são feitas obras aí na sua cidade, provavelmente se você faz uso de uma via pública todos os dias que passa por reformas, você vai se sentir realmente incomodado. Por quê? Porque toda a transformação, toda a mudança começa primeiro com bagunça, com a desordem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos revisar leis, MPs, decretos em atividade, tudo que foi assinado pela caneta BIC, vocês estão entendendo a analogia, pela caneta BIC dos governos passados. Revisar, por exemplo, o Rota 2030, revisar decretos como 10.046, 10.047, tudo que foi assinado por governos anteriores, decretos como, por exemplo, de não proliferação de armas nucleares, né? Isso que é sem dúvida nenhuma uma coisa que fere a nossa soberania. Tudo isso tem que ser revisado. Então vai causar desconforto, a mídia vai cair em cima, provavelmente vão ficar falando mal de mim o dia inteiro, vão falar um monte de abobrinhas, mas é preciso revisar estas leis, essas MPs, estes decretos, projetos de lei, tudo isso precisa ser revisado. Tudo aquilo que não é benéfico para a nação, que esteja de acordo com nossa soberania, com os nossos interesses, precisa ser revisado. E é neste primeiro processo que fazemos isso. A gente tem que ter aí toda essa noção. Além disso, nós temos que fazer também, ainda dentro deste primeiro, fazer um levantamento de tudo que se tem
e tudo que não tem. Ou seja, a gente tem que saber exatamente números, orçamento, quanto de dinheiro há em caixa, quanto não há, o que nós possuímos, o que o governo tem em mãos, o que o Estado tem em mãos. Tudo o que temos e não temos precisa ser levantado. Então, neste momento deste processo, ainda no primeiro passo, nós estamos fazendo um levantamento de tudo. Então, aqui é muito importante que esse levantamento seja feito. Depois, o segundo passo, eu vou usar a analogia do ferido. Quando você pega alguém machucado, depois de você dar um banho nele, o que você faz? Você começa a tratar as feridas. Começa a curar ali os machucados, começa a mostrar para ele que é possível, dele se curar. Então, neste processo, começamos com auditoria da dívida pública, CPI, por exemplo, da Ibovespa, do BNDES, jogos de loteria, análise de empresas estrangeiras que estão atuando no país, no território nacional de maneira irregular. Neste momento, no segundo passo, nós temos que curar as feridas, estancar o sangramento. Eu acho que o mais importante aqui seria, sem dúvida, a auditoria da dívida pública, CPI da Ibovespa, BNDES, jogos de loterias e, claro, operações estrangeiras dentro do país, empresas estrangeiras que estão devendo, por exemplo, a Previdência, como bancos, empresas que devem horrores, precisam aí, nesse segundo passo, responder por este crime contra a nação. E é neste passo que a gente tem que fazer tudo isso aí. Aliás, neste passo também está uma coisa importante: desfazer concessões e privatizações danosas dos setores estratégicos do país. Então é nesse passo que a gente começa a analisar aí os setores mais prejudicados dos últimos anos, essas entregas criminosas que foram feitas. É nesse passo que a gente olha toda essa sacanagem que os governos passados fizeram. O terceiro passo é o investimento pesado na indústria nacional. Isso, indústria de insumos básicos e também a indústria de transformação. Aqui nós vamos trabalhar com o básico do básico do básico. Insumos e transformação, meu amigo. Ou seja, extraiu o minério ali, transformou no mínimo em chapas de aço, lingotes, arames, vigas, enfim. Extraiu o petróleo ali, não vamos vender só o barril de petróleo, não. Vamos começar a fazer ali a refinar este petróleo, vamos começar a extrair deste petróleo óleos, produtos dos mais variados, vamos investir nessa indústria de insumos básicos. Um exemplo básico para isso, por exemplo, nós estamos em plena pandemia, vamos precisar de muitas seringas, de muitas agulhas para fazer a vacinação, vamos precisar aí de gases. Então, esse tipo de coisa é o básico de se fazer, não é coisa muito complexa. Nós temos que investir pesado na indústria de insumos básicos e de transformação antes de fazer qualquer outra coisa. E aí sim, passamos para o quarto passo, que é o desenvolvimento de tecnologias funcionais. Aqui eu vou abrir um adendo gigantesco, porque nós não vamos inventar nada nesse passo. Não tem que inventar nada, não tem que investir em tecnologias que não existem. Nós vamos simplesmente copiar, replicar o que já existe. Se existe, se funciona em algum lugar e o Brasil não tem essa patente em mãos, nós vamos desenvolver um projeto nacional para desenvolver essas patentes soberanas para o nosso país. Ou seja, se existem tecnologias sem fio, de comunicação sem fio, como Wi-Fi, como Bluetooth, que são patentes estrangeiras, nós temos que replicar isso. Se existem tecnologias de hardware e de software, ou até mesmo biomedicinais e medicinais que funcionam, nós temos que replicar isso. Se laboratórios estrangeiros conseguem criar vacinas com esta nova tecnologia, que é possível fazer vacinas aí em menos de um ano, que será, sem dúvida nenhuma, plataforma de tecnologias biomedicinais do futuro, nós também temos que fazer. Então, copiar, não vamos inventar a roda. Nós vamos simplesmente copiar a roda neste quarto passo. Não dá para ficar gastando dinheiro em exploração do espaço. Vamos explorar o espaço, vamos fazer foguete, vamos investir. Não, nós temos que criar o que já está aí sendo utilizado. Apenas copiar tecnologias que foram desenvolvidas no mundo e que estão sendo usadas hoje, que fazem a diferença na qualidade de vida da população, que fazem
diferença na sua vida, na sua qualidade de vida, que influem diretamente na sua produção, no seu consumo, na sua vida como um todo, tá? Até como entretenimento. Tudo isso precisa ser copiado, replicado, apenas isso, nem um dedo a mais. A partir daí é que se investe, beleza? E 5, desenvolvimento de plataformas de educação. E aqui eu vou abrir outro adendo gigantesco, porque educação, meu amigo, tem uma pancada de coisas aqui que estão anexadas à educação. Quando eu falo educação, eu não estou falando apenas de escola, de faculdades. Quando eu falo educação, eu estou falando de cinema nacional, eu estou falando de música nacional, eu estou falando de séries, eu estou falando de literatura com livros, quadrinhos, eu estou falando de esportes, né, com o Campeonato Brasileiro de vôlei, de basquete, de futebol. Eu estou falando aqui da arte e da dança. Nós vemos, por exemplo, o soft power sul-coreano tomando o mundo com o K-pop, com a música e a dança, né, incutidos num único produto, né, um único produto. Ele consegue levar para o mundo inteiro o soft power sul-coreano com a música, com a dança e também, claro, com o audiovisual, tá? Com clipes muito bem produzidos. Eles estão crescendo e evoluindo muito nisso. Então, além disso, tá? Além de tudo isso que eu falei, nós precisamos de um cinema competitivo, pelo menos como a indústria da Índia hoje produz, né? O Bollywood, sim, que compete lá dentro do território indiano com o cinema americano e muitas vezes até supera, tá? Então nós precisamos disso para que a nossa cultura, o nosso recurso idiomático, nossa cultura como um todo seja levada adiante para que as novas gerações respeitem nossa cultura. Investir em educação é um processo muito complicado. Mais uma vez, nós não vamos inventar a roda. Copia, está aí. A melhor forma de fazer investimento em educação e competir com essas plataformas que aí estão é criar concorrentes, meu amigo. Concorrentes nas mãos do Estado seriam grandes pesos pesados. Um concorrente para um YouTube nas mãos do Estado seria uma forma grandiosa de produzir riqueza, meu amigo. Um grande concorrente, tá? Um grande concorrente nas mãos do Estado, por exemplo, para uma emissora de TV, seria um gigante. Então tudo isso é preciso ser feito. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos tudo o que eu gostaria de falar. Eu acho que com esse vídeo a gente consegue fazer um raciocínio básico e descobre que o Brasil tem jeito. Então, revendo os passos. Primeiro, a gente precisa tirar a sujeira, lavar o recinto, revisar leis, MPs, decretos, projetos de leis de governos passados, fazer um levantamento de tudo que tem e não tem. Segundo, nós precisamos tratar as feridas, a auditoria da dívida pública, CPI dessa Ibovespa, BNDES, jogos de loteria, empresas estrangeiras que estão atuando dentro do país de maneira irregular, cobrar deles que estão devendo, desfazer concessões e privatizações aí danosas de setores estratégicos principalmente. Depois, terceiro passo, investimento pesado na indústria nacional, indústria de insumos básicos e transformação. O quarto passo, desenvolvimento de tecnologias funcionais. Aí sim a gente parte para desenvolvimento da indústria mais técnica, né? Não inventando nada, apenas copiando e replicando o que funciona, e o que nós não temos como patente nossa a gente cria. E por último, o desenvolvimento de plataformas de educação, que é uma coisa bem mais ampla, que passa por um processo bem mais amplo, por cinema, por música, por literatura, arte, dança, esportes, enfim, por tudo isso. Então este é o vídeo, esta é a minha contribuição, isto é o que eu faria em 4 anos. Eu dedicaria 4 anos do meu governo a mexer em tudo isso aí. Eu acho que só isso já faria uma diferença gigantesca, geraria empregos, geraria qualidade de vida, geraria principalmente soberania na nação. Tá? Eu nem vou entrar em detalhe aqui de armas nucleares, nada disso aqui agora cabe, porque no meio disso tudo aí, tudo isso pode ser discutido mais à frente, beleza? Bom, meu nome é Douglas Gomes, este é o canal Brasileiro de Aço, eu creio que você tenha gostado. Se não gostou, pode deixar o dislike aí.
deixa os comentários aí na nossa parte de comentários, porque eles são muito bem-vindos. Se você crê em Deus, fique com Deus. Se você não crê, fique em paz. E eu fui, valeu.